Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo de formação para cerimoniários do nosso canal. E lembro que já tem uma playlist de formação para coroinhas e acólitos já no canal aí com tudo que eles devem saber. E aqui eu estou fazendo agora sobre a formação, sobre o que o cerimoniário deveria conhecer. E como já expliquei no primeiro vídeo dessa playlist, é aquilo que eu aprendi na minha formação, que eu acho que é essencial que todo cerimoniário deve aprender. É claro que não é uma via de regra, mas seria bom que todos soubessem. Então, hoje esse vídeo vai ser sobre a Instrução Geral do Missal Romano. Nós vamos começar a apresentá-la aqui. Vai ser como nos vídeos anteriores, que eu fiz sobre a Sacrosanto a Redemptionis, a Sacrosanto Concílio. E eu vou passar alguns pontos importantes aqui e espero que vocês também acompanhem aí nos slides. Claro que nem sempre vai estar como está aí, né, com alguns subtítulos, que eu basicamente só fiz colocar os subtítulos da Instrução Geral do Missal Romano, mas eu vou orientando vocês aqui, dizendo em qual capítulo eu vou começar a falar e quando eu terminar e qual página está, etc. Pois bem, vai ser um vídeo bem básico mesmo, bem resumido, porque eu quero que vocês leiam a Instrução Geral do Missal Romano. Pelo menos a Instrução Geral do Missal Romano vocês já deveriam ter lido quando eu comecei a playlist da formação. A Sacrosanto Concílio poderiam estar lendo, é menor, poderiam ler acompanhando os vídeos e lendo ao mesmo tempo, mas a Instrução Geral do Missal Romano eu demorei um pouco mais, que é para vocês poderem, que é para dar tempo de vocês lerem. Se você ainda não leu, pare o vídeo e vá ler, porque eu só vou fazer o resumo. Então vamos começar com o proêmio, que é, digamos que a introdução da Instrução Geral do Missal Romano. Vale lembrar também que tem na internet, em PDF, e tem também no início do missal, dentro das sacristias nas igrejas. Se você puder chegar um pouco mais cedo para ler, seria bom. O proêmio, basicamente, é a introdução. Ele vai explicar o porquê do missal romano, que é o que nós temos agora, o atual missal romano, e vai falar algumas coisas mais a respeito de constituição, de tradição, de documento, etc. E eu gostaria de destacar um parágrafo para iniciar, que está na página 29, que diz a respeito pelo menos da instrução que eu tirei, está na página 29. O nosso Salvador, na última ceia, instituiu o sacrifício eucarístico do seu corpo e sangue para perpetuar o sacrifício da cruz até a sua volta, para confiar à igreja, sua esposa muito amada, o memorial de sua morte e ressurreição. E isso então é a missa. Missa é a morte e ressurreição de Cristo. Espero que vocês todos já saibam o que é a missa, do que se trata a missa, que é a maior oração do qual se dispõe o católico. Ela tem... existem os ritos em que a missa é celebrada. O rito que nós conhecemos, o que eu acho que você participa, que é o romano, que tem duas formas, a extraordinária e a forma ordinária. Existem outros ritos, o rito bizantino, existe o rito armênico, existe o rito, etc. Vários outros ritos que existem, que dependendo de cada localidade, eles podem ser criados, se for autorizado pela Santa Sé. Então, a celebração da Eucaristia é uma ação de toda a igreja, na qual cada um deve fazer aquilo que lhe compete. Ou seja, o padre ele faz aquilo que lhe compete, o bispo faz aquilo que lhe compete, o cerimoniário ele vai fazer aquilo que lhe compete. O cerimoniário não vai poder ocupar espaço do diácono, do coroinha, do acólito instituído, que é ministro extraordinário da Sagrada Comunhão, e não vai poder ocupar mais nenhum outro lugar. É claro que algumas vezes, dependendo da circunstância, ele vai precisar ocupar o lugar, por exemplo, dos leitores. Ele vai precisar ler alguma leitura porque falta leitor. Ele vai precisar servir como coroinha porque falta coroinha. Então, dependendo de cada localidade, de cada momento, cada caso é um caso. E também deve-se observar que, como se trata do proêmio, ele vai falar tanto desse missal que nós temos agora e o missal antigo. O missal, se eu não me engano, de Paulo VI, que fala a respeito... Aliás, esse daqui, o de Paulo VI, o anterior, que fala também sobre a relação que tem, a correlação existente entre um e outro. Esse daqui surgiu a partir do Concílio Vaticano II e o anterior a partir do Concílio de Trento. É claro que existem algumas diferenças na celebração do rito, etc., mas eu quero que vocês pensem numa coisa. Nós estamos com a igreja e a igreja sempre realiza os concílios. Existe uma mentalidade de uns grupos dentro da igreja que são contrários ao concílio
Ecumênico Vaticano II. Mas se são contrários ao Concílio Vaticano II, como que eles estão com a igreja se o concílio foi criado pela igreja? Mas existem outras teorias e coisas aí da conspiração que foram criadas por essas pessoas. Só peço que vocês não entrem na onda dessas pessoas aí, porque vocês vão se dar mal. Então vamos continuar. Esse missal agora do Concílio Vaticano II, ele complementa o anterior, porque ele vai fazer aquilo que o anterior, no Concílio de Trento não era feito. O Concílio de Trento pediu uma coisa, mas não era realizado. E então o Concílio Vaticano II vai colocar em prática algumas coisas que o de Trento pediu e não foi feito. Eu vou citar alguns exemplos. O novo missal, no número 10 da Instrução Geral da Missão Romana, no Proêmio, o novo missal, portanto, dando testemunho da norma e de oração da Igreja Romana e conservando o depósito da fé, legados pelos concílios mais recentes, constitui, por sua vez, uma etapa de grande importância na tradição litúrgica. Então, ele vai correlacionar algumas coisas que o Concílio de Trento queria que fosse feita e não fez. Por exemplo, o Concílio Vaticano II ordenou que algumas prescrições do Concílio de Trento, ainda não cumpridas em todos os lugares, fossem postas em práticas, como, por exemplo, a homilia nos domingos e dia de festas, e também a introdução de algumas explicações durante os ritos sagrados. Ele vai colocar isso como obrigatório ou quase que obrigatório. Em alguns casos só que é omitida a homilia. Ele vai falar que só em casos de extrema necessidade a homilia pode ser omitida. E isso antigamente não era feito. Outra coisa também que o Concílio de Trento pediu, que não tinha antigamente no Concílio de Trento, que ele pediu, mas não foi feito, diz o seguinte: mas o Concílio Vaticano II urgiu que se pusesse em prática um outro desejo dos padres de Trento, ou seja, que para participar mais plenamente na Sagrada Eucaristia, os fiéis presentes em cada missa não comunguem apenas espiritualmente, mas também pela recepção sacramental da Eucaristia. Antes do Concílio Vaticano II, poucas pessoas comungavam, e essas que comungavam não comungavam diariamente ou semanalmente como nós. Depois do Concílio Vaticano II, isso foi um pouco mais, se estendeu, a Sagrada Eucaristia se estendeu às pessoas. Cristo pôde ser entregue às pessoas. É claro que o aumento de profanações pode ser que tenha aumentado sim, devido a essa, digamos que, liberação. Mas por outro lado, Cristo sabia, quando ele instituiu a Eucaristia, o sacramento da Eucaristia, Cristo sabia das consequências. Cristo sabia que poderia, se formando pão, estando na matéria do pão, poderia estar ali sob qualquer profanação de uma pessoa de má índole que queira pegar a Santíssima Eucaristia e profanar. Cristo sabia disso e mesmo assim, por amor a nós, ele fez isso, se transformou e instituiu a Eucaristia. Então, tudo isso é correlacionado entre o Concílio de Trento e o Concílio Vaticano II. Então, é claro que aqui eu estou falando a respeito da Santíssima Eucaristia, da missa em si, porque a Instrução Geral do Missal Romano fala a respeito da missa. Existem outras coisas, outros documentos que falam a respeito de outras coisas que também têm esse mesmo sentido aí. A respeito da usa vernácula, é o seguinte: não raro o uso da língua vernácula seria muito útil para o povo e conceder a licença para usá-la. Sob a direção dos bispos e da Sé Apostólica, todas as celebrações litúrgicas participadas pelo povo pudessem realizar-se em língua vernácula, para que mais plenamente se compreendesse o mistério celebrado. Então, antigamente era celebrado em latim, todos nós sabemos disso, e com o Concílio Vaticano II, o missal romano foi traduzido para cada região, cada cultura e cada país com a sua própria língua vernácula. A língua vernácula, que eu já falei isso na formação, a língua vernácula seria a língua do povo, a língua que se fala em determinado local. A língua vernácula do Brasil é o português. Então, o missal também foi traduzido para a língua vernácula para que o povo participe da celebração com mais dignidade, para que ele saiba do que se trata, para que o povo esteja mesmo penetrado dentro da celebração eucarística. E na verdade, certa parte do novo missal relaciona mais claramente as preces da igreja com as necessidades do nosso tempo, ou seja, aquilo que nós necessitamos para a pastoral dos fiéis é celebrada com o novo missal. Agora vamos entrar no capítulo 1,
que fala sobre a importância e dignidade da celebração eucarística. Tem algumas imagens aí sobre a dignidade e a importância da oração, da missa em si, que é a celebração eucarística. Gostaria só mesmo de destacar alguns pontos importantes que vale a pena ressaltar. A celebração da missa, no número 16 da instrução, diz o seguinte: a celebração da missa como ação de Cristo e do povo de Deus hierarquicamente ordenado é o centro de toda a vida cristã, tanto para a vida universal como local e também para cada um dos fiéis. Além disso, não são de tal modo relembrados no decorrer do ano. Os mistérios da redenção, nela são de tal modo relembrados no decorrer do ano o mistério da redenção, que eles se tornam, de certo modo, presentes. Nós sabemos que tem um ano litúrgico e a celebração da missa ela vai se adaptando de acordo com o ano litúrgico. Em algumas partes do tempo litúrgico, aliás, o Glória não é cantado, o Aleluia não é cantado, e nós vamos ver isso daí. Claro que eu acho que vocês já sabem, mas nós vamos ver detalhadamente também aqui na Instrução Geral da Missal Romana. Isso tudo porque foi realizado para que a celebração eucarística, para que ela, através dos sinais sensíveis, fortaleçam e exprimam a fé, para que elas façam com que os fiéis se identifiquem mais com a celebração. Então, é uma questão de pastoral, tudo visando ali o bem comum dos fiéis. E em vista das circunstâncias de cada pessoa e de cada lugar, também deve-se promover mais intensamente a participação ativa dos fiéis e a participação plena deles, que melhor respondam às necessidades espirituais. Então, dependendo de cada localidade, por exemplo, uma região da Amazônia, que é o caso aqui, é diferente de uma região do Rio de Janeiro. A ação dos fiéis, a participação deles, ou seja, a pastoral de cada uma dessas regiões é diferente. O padre ele vai se comportar, ele vai falar de um modo diferente, com que as pessoas daqui entendam uma coisa, e ele vai falar a mesma coisa, só que com outro modo lá no Rio de Janeiro, com as pessoas entendam também a mesma coisa. Porém, aqui muitos confundem com o tal da inculturação desordenada, ou seja, digamos até que profanações dentro da Santa Missa, que seriam ali os abusos litúrgicos, né? Mas não é isso, não é só por causa que aquele povo é daquele jeito que nós vamos pegar tudo que tem lá, como eu até falei já no documento passado, nessa playlist, e colocar dentro da missa, só porque é da região daquele lugar. Não, nós vamos colocar aquilo que vai fazer com que a participação dos fiéis seja plena e ativa e que melhor responda às suas necessidades espirituais, né? Então, cada caso é um caso. O bispo, no entanto, falando agora da hierarquia, ele que deve cuidar para que cresça sempre a dignidade das próprias celebrações em sua arquidiocese, com o que contribui para a beleza do espaço sagrado, a música e a arte. Então é ele que vai definir, ele que vai decidir, ele que é o responsável por organizar e administrar toda essa parte da celebração da liturgia. Contudo, o sacerdote deve estar sempre lembrado de que ele é servidor da Sagrada Liturgia e que não lhe é permitido, por própria conta, acrescentar, tirar ou mesmo mudar qualquer coisa na celebração da missa. Isso eu tirei do parágrafo 42, aliás, da página 42. Agora, o parágrafo não marquei, esqueci de marcar, mas é antes do 27 e depois do 20. Então, o sacerdote, ele serve a liturgia. A liturgia não serve ao sacerdote. Ele não tem o poder de qualquer coisa tirar da liturgia e acrescentar. Mas como eu falei no documento passado, existem cada caso é um caso. Existem as necessidades e que não alterar, por exemplo, trocar o vinho por um suco de uva. Mas existem outras coisas que o sacerdote às vezes altera por necessidade. Por exemplo, quando não se tem duas velas, só se tem uma, e daquelas mais comuns, ele celebra com aquela vela. Claro que para a dignidade da Santa Missa seria necessário pelo menos duas velas e dignas, mas quando não se tem essas velas,
ele utiliza, principalmente em territórios de missão, ele utiliza aquelas velas mais comuns porque é a única que tem, né? Então cada caso é um caso. E mesmo se não tivesse vela e ele fosse para uma missão e já está marcado e lá vai ter, por exemplo, primeira comunhão, etc. E chegou lá, a vela quebrou, então esqueceram de levar, etc. Ele não vai deixar de celebrar a Santa Missa só porque não tem vela. E como ele está distante, não tem como voltar e pegar. Ele vai e celebra a missa sem vela. Então cada caso é um caso. Agora vamos para o capítulo 2, que fala sobre a estrutura, elementos e partes da missa. Como você já sabe, a missa ela é dividida em duas partes principais, liturgia da palavra e liturgia eucarística. E também são complementados por dois ritos, os ritos iniciais e os ritos finais. E na liturgia eucarística tem o rito da comunhão também. Então, vocês já devem saber a parte da Santa Missa, porque isso é formação para a coroinha. Dentro da celebração, quem preside a celebração é chamado de presidente, né? Normalmente, quando tem mais de um padre, um é o presidente e o outro se chama, nós costumamos chamar de concelebrante. Todos celebram, todos que estão ali em volta celebram a missa, mas um é o que preside e o outro é o que concelebra. A missa consta, por assim dizer, de duas partes, que é a liturgia da palavra e a liturgia eucarística, que estão intimamente unidas entre si, que constituem um só ato de culto que é então a missa. Isso no parágrafo, no número 28. Agora, as orações que são feitas pelos padres são conhecidas como orações presidenciais, que é feita pelo presidente. Nem mesmo o concelebrante ele faz essa oração na missa. Quais são essas orações? É a oração do dia, que é conhecida como coleta. Eu já expliquei, eu acho isso para vocês. Coleta porque ele vai coletar as intenções do povo e entregar a Deus. Coleta, a oração sobre as oferendas e a oração depois da comunhão. A natureza da parte dessas orações presidenciais exigem que elas sejam proferidas em alta voz e distinta por todos atentamente escutadas. E não deve ficar tocando nada, nenhum outro barulho enquanto o padre profere essas orações. Acabei de ler aqui do parágrafo do número 30 e 32. Agora, a respeito da outras partes que outros fiéis podem também ter uma participação mais ativa, que seria o ato penitencial, a profissão de fé, a oração universal e a oração do Senhor, na qual todos os fiéis rezam juntos. Porém, eu gostaria de dar um destaque também aqui. Existem alguns momentos que é parte do sacerdote que alguns fiéis fazem. Por exemplo, a doxologia maior é própria do sacerdote. Por Cristo, com Cristo, em Cristo, alguns fiéis fazem. Essa não é a parte do fiel falar. Alguns fiéis falam. Essa não é a parte do fiel falar, é a parte do padre. Eu acho que você também já deve saber disso. No número 41 fala a respeito do canto gregoriano. E caso você não saiba, eu vou mostrar para vocês agora. O canto gregoriano, ele ocupa o primeiro lugar como próprio da liturgia romana. O canto da igreja é o canto gregoriano. Dentro da missa é o canto gregoriano. Os outros gêneros de música sacra, especialmente a polifonia, não são absolutamente excluídos. Porém, eles devem se harmonizar com a espirituação litúrgica, se forem cantados, e que favoreçam a participação dos fiéis. Convém que aprendam a cantar juntos em latim, ao menos algumas partes do ordinário da missa, principalmente o símbolo da fé, que é o credo, e a oração do Senhor, que é o Pai Nosso, empregando-se melodias mais simples que é para o povo poder acompanhar. Isso do número 41. Então, aquelas pessoas que são head-trad que falam a igreja o Concílio Vaticano II excluiu o latim, o Concílio Vaticano II é contra o latim e tal, etc. e tal, tá aqui no novo missal romano, depois do Concílio Vaticano II, exorta exatamente isso, que convém que aprendam a cantar juntos em latim, ao menos algumas partes do ordinário da missa. O credo, o Pai Nosso, a doxologia pode ser também, o santo, etc. Onde for, também é importante que vocês saibam, onde for costume também, olha só, isso lá do rito antigo. Onde for costume o povo permanecer de joelhos do fim da aclamação do santo até o final da oração eucarística e antes da comunhão, quando o sacerdote diz, eis o Cordeiro de Deus, é louvável que seja mantido.
toca o sino, o corinha toca o sino, todo mundo se ajoelha. Aí vem a consagração, etc e tal. E algumas pessoas podem permanecer de joelhos até a doxologia maior, até antes da comunhão. E aí isso pode ser mantido. Isso é uma tradição que pode ser mantida. Convém que já antes da própria celebração se conserve o silêncio na igreja, na sacristia, na secretaria e mesmo nos lugares mais próximos da igreja, para que todos se disponham de volta e devidamente para realizar os sagrados mistérios. A respeito do Glória, tem até um vídeo de um bispo que falou recentemente a respeito do canto do Glória. Ele exortou o grupo de canto e disse o seguinte, que o Glória deveria ser cantado como deve ser cantado na liturgia da igreja, devemos seguir a liturgia. E olha só exatamente o que a Instrução Geral da Missão Romana no número 53 diz: o Glória é o hino antiquíssimo e venerável pelo qual a igreja congrega no Espírito Santo. O texto deste hino não pode ser substituído por outro. É cantado ou recitado aos domingos, exceto no Advento e na Quaresma. Então o Glória tem a letra dele que é liturgicamente correta, que é da liturgia em si, e ela não pode ser alterada. Nem mesmo o Pai Nosso. O Pai Nosso é Pai Nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, etc. Não tem nada de meu Pai, nada. É Pai Nosso, ok? O Aleluia também, ele é cantado todo o tempo do ano litúrgico, exceto na Quaresma. E pode-se cantar também um segundo outro salmo, etc e tal. O segundo outro salmo não como 2 salmos, mas no lugar do Aleluia, algum versículo bíblico, etc e tal. No número 66 diz que a homilia, via de regra, é proferida pelo sacerdote celebrante ou por algum sacerdote delegado por ele, ou seja, um concelebrante. Também pode ser feita por um diácono. Nunca, porém, por um leigo. O leigo não pode fazer a homilia. O leigo não pode fazer a homilia. Ah, mas é seminarista. Mas é leigo. E leigo não pode fazer a homilia. Ah, mas é deputado federal. Mas é leigo. E leigo não pode fazer a homilia. Mas é acólito instituído pelo bispo. Mas é leigo. E leigo não pode fazer a homilia. Ah, mas é ele vai ser ordenado amanhã, diácono. Mas é leigo. E leigo não pode fazer a homilia. Número 66 da Instrução Geral do Missal Romano, e vários outros livros também sobre a liturgia batem nessa mesma tecla. Porém, nós vimos aí muitos casos e tal, mas siga a liturgia. Inicia-se aí depois, então, a oração eucarística, que é o centro de toda a celebração, prece, ação de graças e santificação. O sentido desta oração é que toda a Assembleia se una com Cristo na proclamação das maravilhas de Deus e na oblação dos sacrifícios. O capítulo 3, para finalizar esse vídeo, e a segunda parte vai ser publicada também logo depois, fala sobre as funções e ministérios da missa. Só gostaria de falar uma coisa para vocês. O bispo é quem celebra normalmente na catedral, mas se caso ele não celebre, seja na catedral, seja em outra paróquia, e se ele for participar da Santa Missa, a instrução diz o seguinte, que se o bispo não celebra a Eucaristia, mas delega outro padre para fazê-lo, convém que ele outro para fazê-lo, seja padre ou outro bispo que não seja o arcebispo, convém que ele próprio, de cruz peitoral, de estola e revestido pluvial sobre a alva, presida a liturgia da palavra e no fim da missa dê a bênção. Mas normalmente isso não é feito, ok? Quer dizer, é feito, mas não é comum de a gente se ver. Na missa o diácono tem partes próprias, que seria o anúncio do evangelho, algumas vezes a pregação da palavra, ou seja, a homilia, a proclamação das orações da oração universal, e também prepara o altar, ajudando o celebrante, o presidente, na celebração do sacrifício. Também ajuda a distribuir a Eucaristia aos fiéis, sobretudo a espécie do vinho, quando é em 2 espécies. E também orienta o povo quanto aos seus gestos e posições durante a celebração. Então, o diácono tem as suas partes próprias. O cerimoniário não pode tomar o lugar do diácono, tá? O acólito, no número 98, diz o seguinte: o acólito é instituído para serviço do altar e compete-lhe preparar o altar e os vasos sagrados, e se necessário, somente se necessário, distribuir aos fiéis a Eucaristia, da qual é ministro extraordinário. Todo acólito instituído é automaticamente ministro extraordinário da Sagrada Comunhão. Se for necessário, se tiver só um padre e muita gente, ele pode ajudar o padre. Mas, pessoal, presta atenção, esse acólito não é um acólito coroinha, é o acólito instituído, é aquele instituído pelo bispo ou então pelo superior da ordem, ok? É instituído, normalmente é o seminarista que está quase terminando os estudos de teologia, normalmente.
E existe também o leitor instituído, que do mesmo caso do acólito é instituído para proferir as sagradas as leituras, para proferir as intenções para a oração universal, os salmos e entre as leituras, etc. Caso não tenha nem acólito instituído nem leitor instituído, os fiéis podem ler as leituras. Outros fiéis leigos podem ser coroinhas e são chamados acólitos não instituídos, que ajudam o padre levando o cálice, etc. Sabe o que a gente já conhece. Mas convém de modo algum que várias pessoas dividam. Mas não convém, uma parte importante, pessoal, mas não convém de modo algum, isso no número 109 e 110. De modo algum que várias pessoas dividam entre si um único elemento da celebração. Por exemplo, a mesma leitura feita por dois, um após o outro, a não ser que se trate da paixão do Senhor. Aí sim pode ser feito um após o outro, mas se for outra leitura não pode ser. Se na missa com o povo houver apenas um ministro, ele mesmo exerce diversas funções. Então, duas pessoas não podem ir, por exemplo, ler a carta de São Paulo aos Efésios e um lê um versículo, outro lê outro, um versículo, outro lê outro. Não, não existe isso. Ou um faz ela todinha, ou não faz e acabou. E caso tenha só um ministro na missa, ele pode... Uma pessoa até perguntou, o cerimoniário ele pode fazer outras funções da missa se ele está sozinho? Pode, deve. Ele vai fazer a função de coroinha, se for necessário ele vai ler, se for necessário ele vai proferir as orações da oração universal, etc. Mas distribuir a comunhão ele não pode, porque cerimoniário não é ministro da comunhão, ministro extraordinário da comunhão. A não ser que tenha muitas pessoas na missa e só um padre, e o padre delegue você para distribuir a comunhão. E aí qualquer pessoa pode ser. Mesmo que não seja cerimoniário, ela pode distribuir a comunhão. Caso seja necessário, o padre peça e ele delegue você com uma oraçãozinha que tem no missal, se eu não me engano, na página 1000 e... perto da bênçãos ali tem a página da delegação, da oração para a delegação de distribuir a Sagrada Comunhão a um fiel leigo, de um fiel leigo. Então é isso, no próximo vídeo nós vamos continuar com o capítulo 4. Paz e bem, qualquer coisa, deixe seu comentário aí no vídeo.